Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos na nossa semana 3 e vamos iniciar nossa aula sobre manipulação de imagens. Vamos começar logo acessando a nossa plataforma de trabalho, que é o Fotopia. A gente pode digitar no Google ou pode seguir o link que tem lá no Moodle. A gente digitando no Google vai encontrar o Fotopia Online Photo Editor. É só clicar aqui e a plataforma já abre, tanto no celular quanto no computador. Nós vamos novamente usar essa plataforma online para fazer a edição das nossas imagens, para manipular nossas imagens, que é o assunto da nossa semana 3. Lembrando que é essencial que vocês leiam o material que está lá no Moodle, né? Primeiro, aula 3, manipulação de imagem, e aula 3 também, o uso de filtros. São dois arquivos que estão lá para leitura. O uso de filtros é o que a gente vai trabalhar na nossa aula prática. E também leiam essencialmente sempre, todas as semanas, o guia de estudos, para que vocês possam acompanhar tanto o que vai ser explicado, quanto as atividades que são geradas a cada semana. Para fazer essa atividade, nós vamos necessitar utilizar uma imagem chamada de aula 3. Ela está disponibilizada no link lá no Moodle também. Quando vocês acessarem, vai encaminhar vocês para essa área de trabalho com arquivos. Cada imagem vai ter o nome de vocês, certo? Para a nossa atividade 2 dentro dessa aula. E a aula 3, que é essa imagem aqui, vai ser nossa primeira atividade nessa aula. Então, vamos lá, é só clicar em cima, vir aqui nos 3 pontinhos e fazer o download da imagem, certo? Para a nossa primeira atividade de hoje. Após ter feito isso, a gente vem em arquivo, ou então Ctrl+O, e abre essa imagem da aula 3, para a gente iniciar o nosso conhecimento sobre filtros. Vamos fazer uma revisão sobre como é essa plataforma e como é que a gente lida com essa área de trabalho. Aqui do lado esquerdo, a gente tem as principais ferramentas, onde a gente já viu algumas, né, como a movimentação, a seleção, a varinha mágica que a gente vai ver hoje, o corte, os pincéis, dentre outras coisas que a gente vai vendo ao longo das aulas. Aqui na parte de cima, a gente tem os menus de arquivo e edição e filtro, que é o que a gente vai trabalhar hoje, e do lado direito a gente tem a história das nossas ações e também as camadas que a gente vai trabalhar hoje e já trabalhou semana passada. Para essa atividade, a gente vai fazer uma transformação em filtros. Lá no conteúdo escrito, a gente viu a importância dos filtros e como eles podem ser interessantes para a manipulação de imagem. E aqui a gente vai trabalhar essa imagem fazendo uma manipulação, tanto nessa parte do solo, né, que é a imagem de fundo, quanto na parte de cima, que é essa florzinha. Então, a gente vai dividir essa imagem e trabalhar dois filtros diferentes. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar uma ferramenta dessa barra de ferramentas do lado esquerdo, que é aqui, ó, a gente vai posicionar o mouse desse lado, vai ver varinha mágica, e aqui nessa setinha a gente aperta e tem seleção rápida, ou aperta W. A partir disso, a gente vai selecionar só a flor, porque a gente quer separar ela do solo para poder empregar dois filtros diferentes. Então, a gente seleciona, clica na florzinha, mas é importante que a gente tenha aqui uma dimensão de como a gente vai ativar essa seleção. Se eu clicar só aqui, ela vai selecionar quase toda a minha flor. Então, eu dou Ctrl+C, Ctrl+Z, e eu vou ver que aqui, ó, eu tenho o tamanho e a dureza dessa minha ferramenta. Então, aqui eu posso aumentar ou diminuir. Eu vou colocar 30, certo? E vou tentar selecionar novamente. Chego aqui e seleciono. E aí eu consigo fazer a seleção completa. Isso aqui vocês vão regulando com teste mesmo, tá, gente? Então, vocês vão testando, vendo qual é o melhor tamanho da ferramenta, a dureza dela, para fazer melhor a seleção de vocês. Depois de fazer isso, eu tenho a flor selecionada, e aí eu venho para cá, certo? Na questão da imagens, vocês viram já na aula passada que para duplicar uma imagem, eu tenho que fazer algumas operações. Mas antes disso, eu vou também ensinar vocês a fazer a reversão da seleção, que é a partir de um atalho. Eu tenho selecionado a flor e eu quero reverter essa seleção, porque eu quero tirar ela do solo, vamos dizer assim. Então, eu dou Shift, Ctrl+I no teclado, e eu consigo reverter essa seleção, certo? A partir do momento que eu reverter essa seleção, eu venho aqui e dou Ctrl+J. E aí eu dupliquei a camada. Percebam que aqui, ó, eu tenho uma camada duplicada. Aqui no olhinho a gente consegue visualizar ou não essa camada. Então, se eu fechar aqui, ó, vocês vão perceber que eu tenho essa ferramenta aqui, e aí eu consigo visualizar só o que eu copiei para essa camada de cima. Visualizando os dois novamente, primeiro eu vou trabalhar nessa camada, ela está selecionada, vocês vejam que ela está
com essa parte aqui selecionada. Então, ó, se eu tivesse com o background selecionado, eu estava com toda essa parte. Se não, eu quero trabalhar a camada de cima primeiro, eu vou trabalhar com essa aqui. E aí a gente vai conhecer os filtros, tá? Eu venho para cá, então eu venho aqui no menu da parte de cima, filtros, e venho em galeria de filtros. A gente lá na aula do arquivo, a gente deu uma visualizada em para que serve todos os filtros. Então, voltando mais essa questão, sempre leiam a apostila. Selecionei aqui a galeria de filtros e vou esperar abrir, certo? Vou ter uma série de filtros aqui que a gente explicou lá, e para essa atividade, a gente vai usar um filtro de textura chamado Craquelure, esse aqui. Seleciono ele, e a gente já vê uma alteração aqui do filtro. Aqui, nessa parte do menu, eu vou ter uma relação de brilho, de funções, de contrastes, que eu não vou mexer, eu acho que já ficou ideal aqui, já tá bom porque a gente quer, para deixar um aspecto mais craquelado desse solo, mas eu poderia mexer aqui, poderia mudar essas configurações, aumentar, diminuir, e tornar a imagem mais ou menos craquelada, né? Eu coloquei aqui, ó, já mexi um pouquinho, deixei em 30, já ficou diferente, certo? Mas a gente vai deixar a configuração anterior, que é 15, 6 e 9, certo? Já vou mudar aqui. E aí eu venho em aceitar. Já carregou. E já completa a ação para que a gente possa fazer essa mudança. Então, vocês vejam que a imagem está assim, ó. Quando eu aperto no olhinho, eu estou visualizando só a imagem de baixo. Quando eu aperto nesse, eu estou visualizando já com o efeito. A partir disso, eu já usei o nosso primeiro filtro, já é a nossa primeira etapa da manipulação dessa imagem, certo? Depois de já ter conhecido a ferramenta de seleção, né, a seleção rápida, depois de já ter conhecido a galeria de filtros, aqui pelo menu da página principal, né, no início, e também já ter visualizado o filtro de textura chamado Craquelure, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai aplicar outro filtro, certo? Para aguçar esse filtro que a gente colocou aqui na parte de trás da imagem. E aí, a gente vai conhecer um filtro do menu. Fora esses filtros da galeria, a gente pode vir aqui em filtro, tem vários outros filtros aqui. E a gente vai usar um deles para melhorar ainda mais o aspecto dessa imagem. Então, a gente desce aqui, vem aguçar, aplicação inteligente de nitidez, certo? E a gente já tem aqui, ó, essa janela que se abre para a gente movimentar isso aqui. Ela está com essa configuração de 151, a gente vai aumentar para 170 e colocar aqui um raio de 30. E a gente já vê que ficou ainda mais craquelado e com aspecto mais envelhecido esse solo. E a gente vai, aqui ó, tem que estar com esse botão de visualizar sempre selecionado para a gente poder ver as mudanças. A gente vai aceitar e já tem outra mudança na nossa imagem. Então, a camada do solo a gente já completou, ok? E aí a gente vai passar para a camada da flor para que ela possa interagir melhor nessa nossa simulação de manipulação de imagem. Então, a gente muda para a camada de background, seleciona ela, e agora vai fazer uma pequena mudança nessa flor, para que ela se integre melhor a essa imagem. A gente vai vir aqui para o menu novamente de filtro, vai vir novamente aguçar e vai colocar nitidez maior. A gente aplicou e vocês podem perceber como ela melhorou essa questão de afinidade, ela ficou mais próxima dessa imagem, ó, sem a aplicação do filtro, com a aplicação do filtro. Certo, gente? Então, em resumo, é isso. A gente fez uma manipulação de imagem, aplicando 2 filtros na parte de trás da imagem e um filtro na parte de cima, transformando essa imagem. E aqui está pronto o nosso arquivo, né, a nossa manipulação de imagem. Lembrando que hoje a gente aprendeu como fazer uma seleção, como tornar essa seleção invertida, né, que é Shift Ctrl I. Lembrando que para vocês acessarem os atalhos, vocês podem vir aqui em mais, atalhos do teclado, e aqui tem todas as configurações de atalhos, certo? Para que vocês possam praticar bastante. Isso vai ajudar bastante vocês nessa dinâmica, tá ok? Vou fechar aqui. E aí, a gente encerra essa primeira atividade. Na hora de salvar, lembrando que vocês vêm aqui em Arquivo, Salvar, PSD, PSB,
e salva essa imagem. Para salvar essa imagem, para poder fazer a postagem lá no Moodle, vocês podem fazer esse salvamento de acordo com o resultado que a gente fez, exportando essa imagem para que ela possa ficar mais levinha. Então, vocês vêm aqui em Arquivo, Exportar como, Salvar como JPEG. E aí, vocês podem colocar aqui para 100% da qualidade e salvar. Ela vai ficar mais ou menos com 2 MB e vocês vão garantir essa postagem. Então, pode salvar em PSD ou pode salvar em imagem para fazer a postagem que vocês acharem melhor, certo? Agora, pessoal, nós vamos iniciar a nossa segunda atividade da semana 3. Nós vamos trabalhar com a imagem de cada um. Clicando no link que tem lá na semana 3 em atividades, vocês vão chegar nesse arquivo aqui. Nesses arquivos, cada imagem tem o nome de vocês. Vocês vão escolher a imagem que tem o nome de vocês. Aqui tem o meu, Cíntia. E vão salvar essa imagem. Vocês já devem ter feito isso na semana 2. Então, pode fazer novamente, utilizando a mesma imagem, ou se você já tem salvo no seu computador, é só pegar ela novamente. Volta para o Fotopia, abre esse arquivo. Eu estou usando a minha imagem, vocês vão usar a imagem de vocês. Tá? Eu estou usando a imagem da Flu, que é a minha imagem. E aqui eu vou dar um exemplo de aplicação de filtros, e vocês estão livres para usar o filtro que vocês quiserem, certo? Eu vou usar uma aplicação de filtros na minha imagem, e vocês usam uma aplicação de filtros na imagem de vocês, qualquer filtro, o filtro que vocês quiserem. Podem abrir a galeria de filtro e fazer isso. Eu vou dar só um exemplo, tá? De como vocês podem usar vários filtros diferentes. A imagem de vocês e a atividade de vocês, a segunda atividade dessa semana, vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Aqui, por exemplo, eu posso estar usando novamente a ferramenta de seleção, selecionando só a flor, certo? Selecionei só a flor. Vou duplicar essa imagem, lembre-se que vocês podem fazer isso invertendo, Ctrl, Shift, Ctrl I, inverter a seleção, depois Ctrl J, e aqui eu tenho só o plano de fundo na parte de cima e só o background na parte de baixo. Ou ainda eu posso selecionar e ter só a flor, certo? E dar Ctrl J. E ficar só com a flor selecionada. Então, aqui, gente, ó, eu tenho uma camada só do fundo da imagem, uma camada só da flor e uma camada do background inteiro. Então, eu vou poder por aí fazer vários tipos de adições. Então, só mostrando para vocês. Na imagem de vocês, vocês podem selecionar uma parte, podem selecionar ela toda, podem aplicar da maneira que vocês acharem melhor, desenvolvendo a criatividade de vocês. Aqui, por exemplo, eu posso abrir a galeria de filtros e tenho inúmeros filtros aqui para usar. Vou abrir novamente a galeria e mostrar para vocês. Todos esses filtros estão bem explicados lá na nossa apostila, certo? Vou escolher um deles para a gente estar utilizando aqui na nossa atividade. Vou em artístico e vou escolher esse aqui, Dry Brush. E vou estar aplicando na minha imagem de flor. Vou deixar a configuração do jeito que está, mas vocês podem mexer também de acordo com o filtro que vocês forem aplicar e na imagem de vocês. Vou aceitar. E aqui eu tenho a transformação de imagem da minha flor. E na parte do plano de fundo, eu já vou escolher outro filtro. Venho aqui, vou no filtro do menu, em pixelar, por exemplo, e vou aplicar outro filtro, cristalizar. E aqui eu tenho várias formas de fazer isso, e tem a intensidade também. Então, vou colocar aqui uma intensidade de 12 e vou aceitar. Então, aqui eu já tenho mais aplicações de filtros diferentes, certo? Se eu quiser diminuir o tamanho dessa imagem, né, para quando salvar ela ficar menor, eu posso achatar a imagem, certo? E fazer com que ela fique com um tamanho reduzido. E aí eu venho aqui, exporto para JPEG, lembrando que é a imagem de vocês, e salvo.
Ou vocês podem também salvar o arquivo PSD e me mandar dessa forma. Ok? Então, vocês podem me mandar tanto PSD quanto JPEG. Lembrando que tem que ser a imagem de vocês configurada com qualquer filtro, usando 2 filtros no mínimo, para que eu possa ver essa questão de manipulação de imagem. Então, aqui você vai ter vários filtros para utilizar, certo? Dentro da galeria, a gente tem uma série de filtros que todos foram explicados na apostila. E aqui também a questão de vários filtros que vocês podem explorar na imagem de vocês, ok? Então, é isso, gente. O segundo exercício é livre, é com a imagem de vocês, e vocês podem aplicar, no mínimo, 2 filtros da maneira que vocês desejarem. Essa semana é muito interessante, a gente começa a trabalhar com filtros, e na próxima semana a gente vai trabalhar já na criação de alguma coisa, utilizando esses principais elementos que a gente aprendeu. Tenham todos uma boa atividade, lembre-se que o fórum está disponível para a gente tirar dúvidas, e até semana que vem. Tchau, tchau.